muito importantes. O primeiro é se desafiar, né? Fazer o que ninguém quer fazer. Isso te torna a nata da biomedicina e um profissional caro, porque você tem um conhecimento técnico e a questão das soft skills, que se fala muito, mas poucas pessoas estão dispostas a desenvolver isso. Então, você unir essas duas áreas te torna um profissional muito diferenciado. E essa decisão de largar a bancada para assumir uma outra área, que a gente está relacionando ainda assim a biomedicina, porque você trabalha com produtos para a saúde, né, em todas todas as etapas da sua trajetória de carreira. Nossa, isso é muito, muito gratificante para quem faz e para quem recebe. Essa questão de ser comercial é um ponto que, quando você vai fazer biomedicina, você não vai pensar que você vai migrar para uma área comercial, né? Dificilmente uma pessoa começa a biomedicina, isso é raro, né? Pensando que vai para uma área comercial. Só que, por outro lado, mesmo se você for para um laboratório, você precisa se relacionar com pessoas. Então, a gente está vendendo o tempo todo. O Sim. tempo inteiro, querendo ou não. A pessoa fala assim, mas eu não sei vender, eu não sou bom em comercial. Você está num laboratório, você precisa negociar com seu chefe, com o cliente. Com o fornecedor. Exatamente, o comercial está presente o tempo todo na nossa vida. Vendas não é só vender, né? Você precisa de estratégia, de relacionamento, de entendimento técnico. E mesmo estando nos bastidores como apoio, é essencial para que tudo tenha um bom andamento. É muito melhor você ter uma pessoa que entende da dor, da pessoa que está lá dentro do laboratório, por exemplo, eu estou sem reagente, preciso com urgência, não pode atrasar, né? O meu reagente está com problema. Então, ter pessoas técnicas no background é muito importante. Sim. E fazer essa interface, mesmo você estando na bancada, gente, você ter esse network, você conhecer. Quando eu estava no Rojan mesmo, ia o pessoal lá fazer a manutenção dos equipamentos, eu sentava, batia um papo, enfim. Anos depois, eu encontrei as mesmas pessoas, assim, numa feira, me lembraram de mim, me reconheceram, falaram, nossa, quanto tempo e tal. Então, isso é networking. Você não perde por ser legal, por ser educado, por trocar uma palavra com ninguém no mercado. Você não sabe o dia de amanhã. Exato. E, assim, às vezes, você vai precisar, né? Às vezes você vai precisar, às vezes vai acontecer alguma coisa, uma intercorrência que você fala, nossa, eu preciso de um fornecedor de tal coisa. E eu lembro que há 5 anos atrás eu conversei com fulano, tem aqui no WhatsApp. Então, você nunca perde por ser educado, nunca perde por falar pelos cotovelos. Né? Network é isso, é isso. E assim, mesmo você sendo tímido, tem gente que não tem esse viés de chegar e conversar, né? Mas assim, o básico, gente, o básico bem feito, o arroz com feijão bem feito é bem. Receber bem o seu fornecedor, né? Perguntar se tudo bem, se precisa de alguma coisa, se apresentar, adicionar no LinkedIn, né? Você não precisa ser tão presente no LinkedIn. Eu não sou tão presente no LinkedIn, mas coloca essa pessoa na sua rede, no seu radar, porque o mercado é isso aí. O mercado está girando e se você não andar de acordo com o mercado, ele te engole. Então, eu acho que o network é o principal, assim, que me ajuda muito no mercado. Muito mesmo. Hoje, eu tô... Acabou que eu caí de paraquedas na licitação. Olha só, mais Pois caí de paraquedas na licitação lá na Labs, e aí eu precisava de uma empresa de pequeno porte para me representar. Eu tinha um bom relacionamento com um distribuidor da Hipofarma, que, né, que eu atendia na Hipofarma, liguei para eles e agora eles estão lá com a gente, conosco, né, nos atendendo. Então, assim, network, né, a gente não perde por ser educado e ser cordial com as pessoas. Exato, é porque você quer ser lembrado, né?
você está construindo, você tem já a sua bagagem técnica, mas essa questão de construir um relacionamento com as pessoas vai dizer muito de como elas vão lembrar de você. E a gente quer ser lembrado, né? A nossa carreira nunca é linear. Sim, não é linear. Altos e baixos. Então, essa rede de network é muito importante, até quando você está em alta, para resolver um problema, como você falou assim, preciso de um distribuidor para me representar. Então, você construiu a sua rede e você acessou para resolver um problema. E uma coisa também que me vem muito à mente, assim, quando as pessoas falam, você é biomédica, mas você atua? Sim, gente, eu atuo. Todos os dias eu atuo. Eu preciso do meu conhecimento, da minha base de conhecimento que eu adquiri lá na biomedicina, lá em 2013, todos os dias, né? Conhecimento a gente não se perde. A gente não perde conhecimento. Todos os dias a gente ganha conhecimento. E a biomedicina me abriram diversas portas, né? Então, não é porque eu não estou na bancada, na estética, ou na toxicologia, ou nenhuma das 35 áreas da biomedicina que fez eu ser menos biomédica. Não, muito pelo contrário. Eu uso a biomedicina em outras coisas. Eu uso a biomedicina na hora que eu vou fazer um cálculo para saber se eu vou participar da licitação. Eu uso a biomedicina na hora que eu vou definir com a logística qual transportadora vai ser melhor por causa da questão de temperatura. Eu uso biomedicina na hora que eu vou olhar a questão de contratos. Então, porque a biomedicina tem uma ampla, a nossa grade é muito ampla, te dá um conhecimento básico muito bom. Então, eu vi aqui que a Isabela comentou, né? Eu estou no segundo período, não sei qual área seguir. Isabela, a gente tem assim, tanta coisa para a gente fazer na biomedicina que você não precisa preocupar agora no segundo período. O seu momento de tentar, de fazer estágios, para você ter uma ideia, eu fiz um estágio em parasitologia, na época que eu estava na biomedicina, em anatomia patológica, aí fiz o meu TCC em hematologia, trabalhei, né? Eu tentei hematologia, ou seja, e aí agora estou no comercial com cannabis. Então, assim, né? Trabalhei com diagnóstico, trabalhei numa indústria de equipamentos, trabalhei. Então, não precisa, igual a Renata falou, não tem que ser linear. Não precisa ser linear. O mercado vai te levando para várias coisas. Às vezes você acha assim, meu Deus, eu tô formando. Né? Quando eu formei, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma. Se você tem conhecimento, se você gosta do que faz, se você se garante como profissional e você tem que estar seguro no que você faz. Você não pode ir bambo. Isso é uma coisa importante. Não pode ir bambo. Não tem jeito, gente. Você vai brilhar. Onde você for, a empresa que te contratar, você vai brilhar. Então, dedicação é isso. Tem que estar disposto. Exatamente. E sempre trabalhando com ética, né, gente? Independente de qual ramo a gente for, prezar pela nossa profissão, pela ética, a gente trabalha com saúde, né? Mas agora, Gabi, eu preciso que você conte pra gente mais sobre essa empresa, o que você faz, o que a empresa faz, que tá todo mundo querendo saber sobre cannabis. Então, gente, Easy Labs, né? Então, sigam a gente lá nas redes sociais, né? Então, como que foi minha trajetória na Easy Labs? Vou contar um pouquinho para vocês. Acabou quando eu estava na Busatos, olha só que coincidência. Eu atendi a Easy Labs em 2019, quando eles estavam montando a indústria que eu estou hoje. Eu atendi eles, eu vendi os equipamentos de lá, as cabines de fluxo pela Busatos. Eu até brinco com o Guilherme, que nossa, ele chora desconto demais. E agora ele é meu chefe. E aí, na época, ele era incubado no Biotectal. Olha só que mundo pequeno. Ele era incubado no Biotectal. Eu trabalhava na Busatos e atendi ele. Então, vendia os equipamentos para ele, conhecia as labs.
Aí, logo depois, fui para o Biotectal, ele ainda estava incubado lá no Biotectal como startup. E aí, a Easy Labs deu uma deslanchada. Hoje, a Easy Labs é um grupo de empresas. Então, a gente tem a Easy Labs Colômbia, que é onde fica a nossa plantação. Nós temos 7 hectares lá na Colômbia. Lá, a gente tira o óleo, traz aqui para o Brasil, para a Semeia, que fica em Vespasiano, outra empresa da Easy Labs Group. Lá na Semeia, aí a gente separa o CBD do extrato. E na Easy Labs Pharma, a gente faz a nossa formulação. Então, a gente tem 3 SKUs, né, 3 apresentações. Então, a gente tem o CBD isolado de 10, de 30 ml, e temos o extrato, tá? Nós somos a maior empresa da América Latina brasileira, tá? Hoje a gente não é mais uma startup, a gente é uma indústria, a gente tem mais de 200 funcionários agora. Só lá na Pharma nós temos 160, eu acho que o meu diretor estava falando, então tá rodando bem, graças a Deus. E lá na Easy, o que eu faço? Eu entrei lá, gente, tem pouco tempo, tá? Eu entrei lá em julho, tem pouquinho tempo, e foi engraçada a minha contratação. Eu tinha saído da Ipupharma, a Poliana, que trabalhava comigo no Biotectal, viu a vaga no LinkedIn e me mandou, falou, essa vaga é sua cara, que era analista de operações comerciais. Aí eu me candidatei, em 2 dias eu já fiz 2 entrevistas, em 2 dias eu já estava contratada. Conheci a Lúcia, que era a gerente do comercial. Gente, a Lúcia é maravilhosa. Ai, eu sou apaixonada pela Lúcia. A Lúcia, com uma semana eu trabalhando lá, a Lúcia falou assim, Gabriela, então, vou mudar de setor. Estou confiando para você continuar o meu trabalho. Meu Deus. Porque eu vou casar, eu vou para Bahia e eu vou deixar o setor com você. Gente, ela foi. E ela foi com Deus. E eu chorei largado, porque eu sou apaixonada nessa mulher. Eu falei, não acredito que na hora que eu encontro uma gestora que eu amo, que assim, a gente. Eu falo, nosso neurônio bateu. Ela foi para Bahia, ela ainda está na Easy Labs, agora ela cuida da parte de treinamentos, e, assim, muito bem, eu vejo ela toda sexta-feira, que ela dá treinamento pra gente, né? E é muito bom, porque a Easy Labs tem vários treinamentos, eles desenvolvem muitos funcionários, isso é excelente. E aí eu fiquei com a parte de selim. Então, o que é o selim, né? Muita gente às vezes não sabe, vou explicar para vocês. O selim é o que gera nota fiscal. Selim dentro, que traz dinheiro, sellout fora, é quem gera demanda. Então, eu fico com essa parte de pós-venda, tanto devolução de produto, eu cuido dessa parte também, e os pedidos, então eu tenho uma analista, a Manu, que me ajuda bastante, e aí a gente cuida de toda a parte de tirar o pedido, de melhoria contínua, se tem alguma devolução ou se tem algum problema de qualidade, aí a gente faz a interface cliente e indústria. Então, a parte comercial mesmo de gerar nota fiscal fica comigo, né? Todos esses trâmites internos. E aí, junto com isso, como a Easy cresceu muito e muito rápido, a gente está fazendo vários projetos internos para alavancar ainda mais esse crescimento. Então, em contrapartida, a gente está trocando a asa do avião com o avião voando, basicamente. Uhum. E aí, a Easy Labs, né? Quem tiver interesse em adquirir o produto, como que funciona, né? Importante também. Uhum. Esse medicamento, gente, a gente segue a RDC 327, que é um medicamento que segue os critérios da Anvisa. Na verdade, não é um medicamento, né? Mas a gente fala que é um medicamento porque ainda está em estudo.
mas precisa de receita azul de algum médico. E aí você pode adquirir em qualquer farmácia, a gente está no Brasil inteiro. Olha que sucesso! Araújo, Pacheco, Droga Raia, todas as farmácias do Brasil nós tem produtos Easy Leves. Nossa equipe de BI fez um estudo super legal, conseguimos positivar farmácias no Brasil inteiro. Então, assim, nosso time é muito, muito, muito bom mesmo. Vou falar para vocês, viu? E aí a gente tem também um programa que chama Mais Alívio, que você pode baixar o aplicativo e lá você consegue um voucher de desconto. Então, se eu não me engano, tem um voucher lá liberado de 40% de desconto. Baixa no aplicativo do Mais Alívio. Então, com a receita do médico, você baixa o aplicativo, vai na farmácia e você consegue o desconto de 40%. Tá? Então, é assim que você consegue ter acesso à medicação. Tá? Então, como que o médico faz o cálculo? Dentro do site da Easy Leves, a gente tem a calculadora que auxilia o médico a fazer o cálculo de quantas gotas por dia você vai utilizar. Então, tem toda a estrutura para auxiliar o médico, a gente fornece no nosso site. Se tiver qualquer dúvida também, a gente tem uma equipe técnica interna para auxiliar tudo que for necessário. Né? A Easy está bem preparada nesse mercado e a gente está arrasando, viu, gente? Tá mesmo, minha filha, com você no comercial, tenho certeza que estão arrasando. Isso é muito legal, né? Tá, em todas as farmácias, trazer mais acesso às pessoas. Sim. O cannabis está sendo estudado cada vez mais e indicado também para diversos tipos de tratamento. Sim, sim. Tirando o preconceito, né, gente, é um medicamento natural,